Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, qualquer que seja o momento que vocês estejam ouvindo esse culto, é o culto do Evangelho da Noite do dia 6 de julho de 2023. Vamos dar início lendo uma página do livro Vinha de Luz, e dessa vez é a lição 49, exortados a batalhar. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade dirigir-vos esta carta, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É Judas, versículo 3 da carta dele, né? O cristianismo é campo imenso de vida espiritual, a que o trabalhador é chamado para a sublime renovação. O sedento encontra nele as fontes de água viva. O faminto, os celeiros do eterno pão. Os cegos de entendimento nele recebem a visão do caminho. Os leprosos da alma, o alívio e a cura. Todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelo recurso indispensável à jornada terrestre, com a finalidade de se erguerem, de fato, naquele que é a luz dos séculos. Desde então, restaurados em suas energias espirituais, são exortados a batalhar na grande causa do bem. Ninguém se engane, pois, na oficina generosa e ativa da fé. No serviço cristão, lembre-se, cada aprendiz, de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua, em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Jesus iniciou no círculo das inteligências encarnadas, o maior movimento de libertação do espírito humano no primeiro dia da manjedoura. Não se equivoquem, pois, os que buscam o Mestre dos Mestres. Receberão, certamente, a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento eficaz, mas penetrarão a linha de batalha, em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra, através de ásperos testemunhos, porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos, pela posse da vida imortal. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange maravilhosa, a todos aqueles nossos guias e protetores espirituais e anjos guardiões ou guardiães, anjos da guarda,
que tanto nos envolvem, nos abraçam e nos conduzem. Todos esses trabalhadores maravilhosos da egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Todos esses trabalhadores espirituais que são os verdadeiros realizadores deste culto nos seus lares, nos nossos lares. Que nós possamos, Senhor, estarmos de janelas e portas abertas para podermos receber toda essa caravana espiritual que vai, de benfeitores, que vai nos visitar, de forma a trazer até o nosso lar luzes maravilhosas, reenergização e reharmonização na paz do Cristo. Senhor Jesus, esteja sempre conosco. Agradecemos a semana que tivemos desde o último culto, todo o amparo, toda a proteção e toda a inspiração para seguir no caminho. E rogamos então para que possamos ter esses minutos de sintonia e que eles sejam muito profícuos, que eles possam realmente gravar em nós as atitudes corretas, os pensamentos corretos, de forma que possamos voltar para nossas vidas sintonizados, energizados, de forma a levar essa vibração para todos esses nossos companheiros de senda. Que assim possa ser, na graça do Cristo, agora, hoje e sempre. Dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem. Graças a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo do capítulo 15 de Marcos. E hoje vamos apreciar os versículos de 22 a 32, tá? De 22 a 28, a crucificação, propriamente dita. De 29 a 32, zombarias. Lembra, no último culto, o Cristo foi conduzido até o Gólgota, que traduzindo é caveira, né? Mas não foi crucificado ainda, só chegou lá. Conta o relato dele na Via Crucis e no auxílio que ele recebeu do samaritano. Aliás, é o Simão Cirineu. Simão, o Cirineu, que era o Simão da cidade de Cirene. E aí, o que acontece? O que acontece eu vou ler para vocês agora. 22. Então, esses 22 a 32 pegam dois títulos, tá? 2 estudos de Pastorino. De 22 a 28 é a crucificação. De 29 a 32, zombarias. A crucificação. 22 a 20, Marcos, capítulo 15, 22 a 28. E levam-no sobre o lugar, um momentinho só, e levam-no sobre o lugar Gólgota, que é interpretado lugar da caveira. É o que quer dizer, entende? Não é interpretado no sentido de alguém está tirando alguma mensagem, né?
e deram-lhe vinho com mirra, que não tomou. E o crucificam e repartem entre si as vestes dele, lançando sorte sobre elas. Quem tomaria o quê? Era a hora terceira, quando o crucificaram. E estava escrito o título de sua culpa, o Rei dos Judeus. E com ele crucificaram 2 salteadores, um à direita, outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e foi contado entre os malfeitores. Essa é a primeira parte, que é a crucificação propriamente dita. O povo que estuda isso, ao longo dos anos, tem uma contribuição grande das pessoas que pesquisaram sobre crucificação à época de Jesus, tá? Então, muita gente já escreveu esmiuçando como teria se dado a crucificação, tá? Tem 2 maneiras. Tem a maneira dos romanos, que era a pessoa completamente nua, o romano crucificando uma pessoa que não era romana. Os romanos não eram crucificados, tá? Nem em hipótese. Os romanos crucificando não romanos. E aí eles, ali quando chega perto lá do lugar da crucificação, eu não sei, assim, na subida, o Gólgota não é altíssimo não, tá? É uma elevação. E ali no pé do Gólgota, o crucificado é despido para poder ser crucificado melhor. Esse Gólgota é equivalente, é caveira, mas no sentido dessa parte aqui da caveira, não é o crânio todo. Porque aí tem várias teorias, umas que evocam o Velho Testamento, quando Adão e Eva, né, lá do Adão e Eva, aí eles tomam a fruta do discernimento e livre-arbítrio, passam a responder pelo que fazem, e aí Caim mata Abel, e segundo uma das tradições, o Abel está enterrado aí, né, embaixo dessa pedra, e o Cristo, uma vez crucificado ali, e o sangue dele pingando no chão, lavaria essa culpa primitiva, né, essa culpa primaz, né, e daria continuidade, significado a uma tradição. E tem muitas outras interpretações, mas na verdade mesmo é que o Gólgota, ele está lá até hoje, é uma pedra de granito que parece essa parte, que não é muito alta, essa parte aqui do crânio, né? A pedra tem 2 profundidades assim, e aqui em cima uma calva, né? Mas só fica com essa aparência bem destacada numa determinada hora do dia, provavelmente meio-dia, quando o sol projeta a luz do sol projeta sombras nessas 2 partes aqui, né, da pedra, que aí fica com uma cara assim, tá? Mas, não sei se vocês sabem, né, hoje em dia os cristãos, né, e mesmo os judeus, eles não podem subir lá no Gólgota, porque na hora que repartiram lá as terras, essa região ali ficou com o lado palestino, né? E inclusive assim, em frente tem o Gólgota aqui, em frente tem um pátio de estacionamento de uma companhia de ônibus.
Mas você pode chegar até perto dele. Tem um caminho com mirante. Você chega até a frente do Gólgota. Então, o Gólgota está aqui. E aí, quando você olha para o lado, tem aquele pátio de companhia de ônibus, onde ela guarda os veículos, né? Já tentaram comprar várias vezes, mas eles são reticentes, né? E aí é essa história do Gólgota, lugar, por que ali, né? Porque ali é a entrada da cidade, quando você põe as pessoas crucificadas ali, aquilo ali serve de uma chamada, uma advertência para todos os outros, ó, não façam igual, porque senão vocês vão acabar aí pendurados. E a questão de ser crucificado era uma morte horrível, porque primeiro, lá na Via Crucis, a pessoa já era vilipendiada, né? Já vinha sofrendo. E às vezes eles descarregavam tanto na mão que, de repente, o cara chegava lá para ser crucificado e já estava mais morto do que vivo. E aí eles começaram a maneirar, daí até ter chamado o Simão Cirineu para ajudar Jesus. Jesus era um caso desses, que eles já tinham lascado o chicote em cima, porque vamos lembrar que não é uma crucificação qualquer para eles, né? Eles estão crucificando o rei dos judeus. Então, mesmo os soldados tinham uma birra com os judeus. Então, na hora que diz que está crucificando o rei dos judeus, eles batem mais forte de raiva, né? Porque eles consideravam os judeus uma raça menor, um povo menor, né? Preconceito mesmo. E já um romano, o romano, ele era tão digno de tudo que ele não era crucificado, entendeu? Que é uma morte de sofrimento. Ele tinha direito a ser decapitado. Que aí um golpe de faca só e morreu. Tá? Por isso que Paulo, para fazer a quarta viagem dele, que supostamente não era missionária, mas era, que lá da região lá da Galiléia, da Samaria, ele é preso e depois ele é mandado para Roma, mas ele sempre quis ir a Roma. Só que Roma era muito longe, ele não chegou a fazer Roma nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira viagem. Na quarta, que é a viagem da prisão, aí ele chega a Roma. Só que ele já chega detido porque ele vai ser lá caluniado, uma história bem parecida com a de Jesus. Inclusive também com falso testemunho, né? Aí ele vai ser caluniado e ele vai ser... Aí quando ele ia ser dilapidado, porque pelo pessoal da sinagoga, eles dilapidam. Dilapidado é morrer apedrejado. Mas não é pedrinha assim não, tá? Era o cara... Todos. Pega uma pedra que está lá em volta. E pedras assim, desse tamanho, maior que um paralelepípedo, pá, joga com força em cima da pessoa e mata, né? Não precisa nem de muitas. Se pegar na cabeça. E aí o Paulo, ele vai, quando ele vai preso, que ele diz sou romano, ele tem o direito de ser julgado em Roma e, caso condenado, morte por decapitação, tá? Não era guilhotina, não, era espada mesmo. Bota a cabeça lá no cepo e leva uma espadada, né? Só que o Paulo, no caso, ele nem vai ser, nessa viagem aí, ele nem vai ser exatamente morto nesse evento, não. Ele ainda vai ser solto e ainda vai ficar 2 anos lá pregando por lá. E
Mas no caso de Jesus, que era judeu, sabidamente, foi ser crucificado. E aí eu falava dos rituais, aí tinha um ritual romano que era de um jeito, mas não se sabe exatamente por quê, ou talvez até porque vocês já viram aí nos estudos anteriores, que tanto o Herodes quanto o Pôncio Pilatos não estavam com essa raiva toda de Jesus, não. E aí foram feitas concessões para ele ser crucificado à moda judaica. Então ele recebeu um pano na frente, tipo um tampa-sexo, antes de ser crucificado. E o versículo 23, né? E deram-lhe vinho com mirra, que não tomou, não é exatamente uma crueldade, não. Segundo os estudiosos, esse vinho com mirra, essa mirra, ela dava meio que uma narcolepsia, ela dava uma sedação, ela deixava a pessoa meio dormente, né, da boca, embora a mirra era a mesma mirra do incenso. Mas você sabe que eles usavam as ervas que eles conheciam, eles usavam para tudo. Teve um corte, põe a mirra. Né? Vamos purificar aqui o ambiente, queima a mirra. Vamos dar ter um pouco de compaixão com o crucificado, vamos dar lá uma anestesia para ele, porque é o momento que ele chega que vão pregar ele na cruz, entende? E aí dão o tal do vinho com mirra, que, segundo reza a tradição, eram as mulheres que preparavam. Certamente não as romanas, as judias. Mas Jesus não precisava disso, pela questão evolutiva dele e pela questão da fluidicidade do seu corpo, né? Não tinha exatamente as mesmas dores do que se fosse eu ou você sendo crucificado. Então, ele não tomou. E o crucificaram, né? E repartem entre si as vestes dele, lançando sorte sobre elas. Quem tomaria o quê? Então, isso está numa daquelas... Aqueles profetas antigos tinham feito essa previsão de que esse Messias que viria seria crucificado, que iam tomar sorte sobre suas vestes e que ele não teria o corpo quebrado, os ossos quebrados. E tudo isso se realizou. Por quê? Porque ele tinha o tecido que cobria o corpo, fazia a túnica, eles repartiram em 4. Mas a túnica púrpura, o manto, eles resolvem que era um manto que não tinha emenda, era uma peça só. Eles resolvem não repartir em 4. Porque a maioria das túnicas, a branca que ficava por baixo, elas eram emendadas aqui na altura do ombro, que aí você ajusta o tamanho, não tinha bainha, né? Aí você ajusta e faz o buraco da cabeça. E cinge. Aí você tem uma corda que você amarra essa túnica, que é aberta dos lados, né? Aí você bota a cordinha, que se chama cingir. Ou uma cordinha ou uma própria tira de pano, entendeu? Essa era a roupa da época. E o manto que era usado para você sentar em algum lugar, para você bota aqui, né? Sei lá, seca a cara, enxuga as mãos e senta. E aí o que acontece? O manto foi sorteado. Entre os 4, eram 4, porque isso era do ritual romano, eram 4 soldados. Cada um tinha um serviço. O crucificado levava a trave até lá o lugar da crucificação. Era só a trave onde vai pregar os
os braços. Os mastros já estavam lá, inclusive já afincados na terra. Mas não era plantado, não. Tinha um buraco com uma certa folga. Por quê? Quando chegava lá, eles tiravam esse mastro, aí montavam. Eles pregavam o cara com a cruz no chão. Aí botava essa trave, e essa trave, ela ficava... Tem aqui o mastro, que estava lá. O mastro já ficava lá mesmo, né? Enfiado nos buraquinhos que já estavam pré-feitos. Quando chegava o crucificado, botava assim, tá? E aí botava essa trave aqui em cima. A trave, depois, quando a cruz ficar em pé, não é essa trave da iconografia europeia, não, tá? Que a cruz é assim. Por quê? Porque eles disseram... quem começou a imaginar isso, botava a trave assim para botar a plaquinha aqui. Jesus, Rei dos Judeus. Ou Rei dos Judeus só. Mas não, foi aqui. Aqui tem uma concavidade para receber esse tronco. Aí eles pegam e fazem assim, ó. Aí levanta, mas o cara já está pregado aqui, tá? Aí ele já vai pregado. Daí ter o ritual de dar vinho com mirra, porque quando vão transpassar, já fizeram esse estudo, tá? Com cadáveres mesmo. Aonde é que tinha que botar os cravos para poder sustentar o peso do corpo. Aí o corpo caiu um pouco, ficava meio assim. Aí a plaquinha foi posta aqui, nesse mastro principal, porque o corpo dava uma caída e aí a plaquinha, dá para botar a plaquinha aqui em cima. Tá? E tem o patíbulo, né? Eu acho que é patíbulo, que põe o pé para dar uma apoiada para a pessoa não morrer rápido, porque o negócio ali da crucificação é o cara sofrer uns 3 dias pelo menos, tá? E aí ele ficava lá. Essa questão do Jesus, aqui Marcos diz que foi a hora, vamos ver, e era a hora terceira. A hora terceira, 9 horas da manhã. Um outro evangelista diz que era a hora sexta, que é mais provável, que a hora sexta era a de meio-dia, tá? Então, vamos ver se eu acho. Tirei completamente daqui. Enfim, um outro... porque os 4 relatam essa passagem, tá? E aí ele diz que era a hora sexta e que deve ter sido... Deus, que a sexta é meio-dia, porque o judeu começa a contar a partir de 6 horas da manhã, que é quando o sol nasce, relógio do sol, tá? Então não tem essa precisão de minutos, é na hora sexta. E eles tratavam por grupos de 3 horas, então essa hora terceira é até 9 horas. É de 9 a meio-dia, entendeu? E aí o que acontece? O outro diz que é sexta, condiz mais, porque a crucificação vai até a hora que eles chamam nona. Então Jesus fica de meio-dia às 3 horas da tarde, às 15 horas. A hora nona era às 15 horas. E depois eles tiram, desmontam e tem que fazer tudo antes das 18 horas, tá? Então, deixa eu continuar lendo. 21, 22, o outro é... Deixa eu ver aqui. Por exemplo, para você ter uma ideia,
por isso que trata de 3 em 3 horas, porque você vai e faz hora 1, da hora que o sol nasce, para nós, 6 horas da manhã até as 9. Então, aí depois eles falam hora 3, a terceira hora, 9 é meio-dia, entendeu? E assim por diante. E aí, eles crucificam, pegam as vestes e sorteiam, e estava sobrescrito o título de sua culpa, o rei dos judeus, segundo Marcos. Os outros põem Jesus, o rei dos judeus, Jesus, o Nazoreu, em Lucas. Jesus, o Nazoreu, o rei dos judeus, que é o INRI, né? INRI, né? Que tem até um personagem agora, INRI Cristo, que é I de Iesus, N, Nazareno, INRI, Rex Iuda, Jesus Nazareno, rei dos judeus, tá? Que é o J é I, essas línguas. Então, o primeiro é Jesus, e o último I é Iuda, dos judeus. E aí puseram a plaquinha, todo mundo diz que botou a plaquinha, e ele foi crucificado entre os dois salteadores, como estava previsto, um à direita e outro à esquerda, e cumpriu-se a escritura, que dizia que ele ia ser crucificado entre os malfeitores, ou em outros lugares entre os ladrões, né? Daí ter surgido o termo o bom ladrão e o mau ladrão, que eu já expliquei aqui, que eu trato o ladrão com noção e o sem noção. E aí os zombarias, os que passavam insultavam, meneando as cabeças deles e dizendo: olá, tu que destróis o santuário e constróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Igualmente também os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo uns contra os outros, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. O ungido, o rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os crucificados junto com ele o injuriavam. Os crucificados todos não, né? Só o ladrão sem noção. E aí o que acontece? Que você vê, essa história só chega até a gente pelo aquele quê de contradição. Mas ele disse que ele veio, que ele era o rei dos judeus. Ele nunca disse isso, ele disse que era filho de Deus. Mas como estava lá no Testamento, no Antigo Testamento, que vai vir o Filho de Deus, que vai resgatar o povo judeu, né, que vai ser um rei, um reino que nunca vai ser deposto. Então, na hora que ele se proclamou rei, Filho de Deus, para os judeus ele também estava se proclamando o rei dos judeus. Só que os judeus ficaram bloqueados com essa plaquinha, porque eles chegam lá para o Pilatos e falam: não, ele disse que era o rei dos judeus, a gente não diz que ele é o rei dos judeus. Mas o Pilatos, a plaquinha já estava pronta, inclusive parece que escrita em 4 línguas, né? Aramaico, grego, latim, que eles botam aí nos evangelhos, romano não, né? Latim, a língua de Roma era latim. Puseram, inclusive, escrito em mais de uma língua, né? E aí o pessoal começou a escarnecer. Então, porque eu até falei isso, que os soldados, eles foram ganhando confiança, tá vendo? Não acontece nada, a gente cospe, chicoteia, bate, não acontece nada, tá vendo como é que ele não é o Filho de Deus? E
E aí até os sacerdotes começaram a fazer gracinha, os soldados já tinham feito. Entende assim como, para marcar bem, ele disse que ele era o rei, né? O Messias. Então é para marcar bem que não é desse mundo. Então, assim, aconteceu isso tudo e ele, depois de passar por isso tudo, vai voltar com grande poder e glória. Então, essa história só chega a gente pelo horror, pela violência e pela contradição, que é essa que eles estão falando. Mas você não é o Filho de Deus? Desce aí da cruz, né? E o óbvio, né? Só que, para ficar marcado, mas eu falei o tempo todo que eu não sou um rei deste mundo. Eu sou o Filho de Deus desse outro mundo que eu venho pregar e para onde todos nós vamos e que é o único que vale. Lindo, né? A história. Vamos passar então para o nosso passe fluídico terápico. Quando então vamos nos deitar, ou repousar, recostar de forma confortável e sintonizar com o Altíssimo para recebermos essas vibrações em nossa casa, em nosso corpo fluídico, mental, emocional e racional. E espiritual mais do que nunca. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado, de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo, fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente, pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância maior e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus.
Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis e sua falange de trabalhadores, a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, os nossos guias, protetores espirituais e anjos da guarda. Que nós possamos, Senhor, ter sido visitados por essa caravana maravilhosa de espíritos benfazejos que vieram sanitizar o nosso lar e transmutar energias, fazendo uma reharmonização e também uma reenergização, colocando energias benéficas em lugares estratégicos, de forma que possamos aurir aurir essa energia maravilhosa para recarregar nossas baterias espirituais e físicas, que começa no espiritual, chega no físico. Que Jesus, o Cristo de Deus, esteja sempre presente em nosso lar. Que a tua luz, a tua paz e o teu amor possa sempre nos envolver. A nós e a todos que estão diretamente relacionados a nós, ou pelo éon, ou pela vibração, família harmônica, ou laços consanguíneos, os nossos vizinhos, todos que puderem ser beneficiados por estarem no raio de ação desse culto. Jesus envolve ainda essa humanidade encarnada e desencarnada. Envolve o planeta todo, o planeta Terra como um todo, como o organismo Gaia. Envolve, Senhor, a todos esses irmãos que estão no comando de religiões, que sejam muito inspirados e ungidos. E também, Senhor, envolve a todos esses irmãos, esses mais ainda, que estão à frente de corporações, volumes vultosos de dinheiro, grandes companhias, grandes mecanismos internacionais, prefeitos, governadores e presidentes, reis, primeiros ministros de países, que todos possam ser muito envolvidos, Senhor. Esses irmãozinhos da guerra lá na Ucrânia, os russos, os chineses, aliás, todos, né? Os Estados Unidos, todos os países super belicosos, né? Que possam ser ungidos com essa vibração da paz e que nós possamos, então, agora fazer 30 segundos de silêncio para colocarmos nossas intenções. Senhor Jesus, dá-nos a permissão para encerrar o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o de Francisco, paz e bem. Graças a Deus, uma boa semana para todos.